Olá, meus amores, a tia Simone tá aqui para mais uma aulinha. Hoje a nossa aula é de geografia, que vai da página 38 até a página 46, tá bom? Que fala do homem e o progresso, né? Como a gente já havia falado em aulas anteriores, né, que o homem ele pegou a natureza e começou a transformá-la para o bem comum dele, né, para ficar mais prático a sua vida, porque a vida no passado ela era bem difícil, não tinha essa tecnologia toda que nós temos hoje, entendeu? Então era tudo mais difícil de se conseguir. Se você conversar com as pessoas mais velhas, como seus avós, né, as bisas, vocês vão ver o quanto era difícil. Eu falei para vocês, né, que os brinquedos eles mesmos fabricavam, porque não tinha condições de comprar, eram muito caros esses brinquedos. Hoje em dia tem brinquedos de alta tecnologia, né? E tudo isso foi o progresso que o homem fez, né? É importante esse progresso? Sim, é importante. Antigamente mesmo, as professoras jamais imaginariam que teria a era digital como tem hoje, né? E a gente está aqui usando um dos nossos progressos, que é a internet, né? Para dar aula, para se comunicar. E lá no passado não existia. Então, olha quanta coisa aconteceu, né? Quantas coisas não tinham no passado e hoje em dia tem. Então, assim, tudo isso foi se modificando para melhorar a vida do homem, né? E a matéria-prima, gente, desse progresso é tudo que a gente retira da natureza, é o produto que a gente retira e industrializa ele, modifica ele, né? Então, assim, tanto as indústrias, os transportes, o comércio e as comunicações sofreram esse progresso, né? Antigamente, os meios de transporte, na época do meu pai, da minha avó, era o bonde, o bondinho, né? Que era é tipo um trenzinho, mas ele é bem pequeno. E hoje em dia nós temos ônibus, nós temos carros, motos, né, bicicleta. Olha quanta evolução, né? Mas antes de surgir o bondinho também, as pessoas andavam a pé. Hoje em dia tem um avião, helicóptero. Olha quanto progresso se começou, né? E antigamente também, o que acontecia? Os produtos eram retirados brutos da natureza. Hoje em dia, esses produtos na indústria, né, as indústrias, eles conseguem transformar esses produtos. Exemplo, eu posso colher uma maçã, né? Os agricultores plantam e recolhem, eles mandam esse produto para a indústria e a indústria transforma ele em suco de maçã, em geleia de maçã. Então, olha só como acontece esse progresso, né? No comércio. Antigamente, bem lá no passado mesmo, as pessoas faziam trocas de produtos. Exemplo, eu tenho arroz, eu troco o arroz pelo seu quilo de feijão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, a gente tem o dinheiro ou o cartão de crédito que a gente utiliza para comprar aquilo que eu preciso. Então, surgiu os comércios, nós temos lojas, né? Várias coisas que a gente vai lá e compra aquilo que a gente precisa, né? Existem o comércio de roupas para vender, de alimentos, né? Que são supermercados, dos shoppings que também vendem roupa, das lojas de eletrodoméstico. Então, tudo isso sofreu também. E nas comunicações, porque antigamente, também lá no passado, os telefones era assim, você ligava para quem você queria, passava por uma central onde uma secretária atendia e ela repassava essa ligação para quem você queria, ou então era por cartas, tá? Mas aí hoje em dia, com o progresso, olha só, nós temos telefones, né, convencionais que ficam na nossa casa, nós temos os smartphones, né, que nós podemos, além de fazer ligação, nós podemos mandar mensagens instantâneas, nós podemos fazer vídeo, igual a tia Simone está fazendo para vocês. Então, olha como a comunicação também sofreu progresso, né? E assim, antigamente, as pessoas, para também ter renda, elas pegavam os produtos, tá? E faziam artesanatos, né? Era tudo artesanato.
Mas aí, com o tempo foi passando, a revolução do homem, o homem foi se desenvolvendo, e aí começou a fazer máquinas. Porque no artesanato ele leva, dependendo do que você for fazer, leva muito tempo, né? Como roupas. Uma pessoa, ela produz no seu tempo. E já as máquinas, quando foi essa transformação, as máquinas fazem várias roupas em minutos. Então, aumentou a produção desses materiais. E assim, isso é importante porque a população também aumentou. Então, quanto mais produzir, melhor, né? Então, foi o que eu falei também. A matéria-prima é a substância bruta, é o material que eu pego da natureza e transformo ela. Levo para as indústrias e faço a transformação. Então, olha só. E tem as matérias-primas de origem animal, né? Exemplo, eu pego a carne, tem lá o boi. Eu pego a carne dele, eu pego o boi, né? Pego ele e envio para um local, uma indústria, onde ele vai fazer, abater o boi, ele vai pegar a carne, vai dividir a carne nas peças que precisa da carne. Aí a vaca também vai dividir a carne e também vai retirar o leite. Tem vacas que elas são próprias só para dar o leite. E aí, chegando na indústria, o que eles fazem com aquele leite? Retirou a matéria-prima que foi o leite, e aí mandando para a indústria. Pode fazer queijos, né? Iogurte, o leite em caixinha que a gente utiliza na nossa casa, a manteiga. Então, tudo isso é de origem animal. É a matéria-prima, né? A vaca, o boi, que eu pego, industrializo e faço outros materiais. Então, é de origem animal, assim como o porco, né? O carneiro, que eu tiro a lã, a abelha, que é o mel. Então, todos esses animaizinhos, né? Eles nos fornecem a matéria-prima e nós fazemos a industrialização do material que a gente precisa, né? Do porco, a gente usa a carne dele. Além de comer a carne do porco, eu posso fazer a linguiça, o bacon, que é a gordura do porco também, que eu posso fritar. Então, olha só, todos esses que eu falei são de origem animal. Tem a matéria-prima que é de origem vegetal, que são os alimentos, né? Como o milho. Eu pego o milho, eu posso fazer do milho. Eu posso cozinhar a espiga do milho, normal, né? Mas eu posso também retirar o milho e ensacar ele na indústria e vira o milho de pipoca, né? O milho que a gente come ele enlatado. Então, olha só, o milho, ele é recolhido, é uma matéria-prima e eu transformo ele em outras coisas. A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar eu faço o açúcar, a rapadura, o melado, para quem não sabe, é tipo um melzinho também que é feito da cana-de-açúcar. O álcool. Então, eu retiro a cana-de-açúcar da matéria-prima, né? Do canavial, e utilizo ela para fazer os produtos que eu preciso. Claro que não somos nós que vamos fazer. Existem as indústrias que são próprias para fazer esses produtos. O caju, que eu posso fazer sucos e doce. Então, todos esses produtos alimentícios é de origem vegetal. E tem os produtos, a matéria-prima também, que é mineral, né? Como o ouro, a prata, né? O ouro e a prata, eu pego ele lá das minas e transformo ele em talheres, em joias, né? Como brinco, aliança, relógios. Então, ele vem bruto da natureza. E existem a indústria que transformam ele, e é de origem mineral. O petróleo, que eu faço gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel, o querosene e até o asfalto. Esse asfalto que nós vemos nas ruas, ele é feito de petróleo, né? E eu já falei para vocês que o petróleo ele vem do fundo do mar, não é isso? Então, assim, também é de origem mineral. E também tem o granito, os cristais, que eu faço pias, mesas, calçamentos, pisos e até mesmo vaso. Então, eu tiro ele da natureza e existe a indústria que transforma. Então, olha só como é legal o caminho da matéria-prima. Eu vou lá, né, vamos dizer lá na fazenda, eu pego a vaquinha, retiro o leite. Aí eu retiro uma boa quantidade de leite, né? O produtor lá vai lá, retira todo o leitinho da vaca. Ele coloca
vamos dizer assim, para ficar mais fácil, dentro de uns vasos grandes, né? De uns vasos grandes. Ele manda para a indústria. A indústria embala esses leites. E aí ele chega, né? Ele vai ser tratado e depois ele vai ser levado para o comércio, né? Para o ponto de venda, para os supermercados, para as padarias, para ser vendido, né? Então tudo isso sofreu uma transformação. E toda transformação, gente, é importante, né? Mas como eu sempre falo, a gente tem que pensar nessa transformação para não afetar tanto a natureza, né? Existem pessoas, que são criadores de animais próprios para pegar essa matéria-prima e passar para a indústria, tá bom? Existem as vacas que são só para dar o leite, existem as vacas que elas vão para o local para serem abatidas e pegar a carne delas para vender para a gente, né? Mas tudo isso sofre uma transformação, sofre um progresso, né? E tudo isso é importante para que hoje a gente tenha toda essa tecnologia ao nosso favor, né? Então tudo isso é muito importante para nós, né? Porque como viveríamos se não tivesse toda essa tecnologia? A gente ia ter que fazer, né? Até tem pessoas que conseguem, aprendem a fazer algumas coisas, né? Fazem artesanatos. Isso é muito importante para contribuir com a nossa cultura. Mas o progresso também é muito importante. Então é sobre isso que nós vamos fazer hoje o nosso trabalhinho. É sobre o progresso, sobre tudo o que aconteceu para melhor, né, a gente viver, tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho bem gostoso e até breve.